Após receber uma revelação mais ampla de Cristo em comparação aos outros apóstolos, Paulo desempenhou um papel fundamental ao escrever metade do Novo Testamento. Na Epístola aos Efésios, ele destaca: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, e enfatiza: grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à Igreja. Nessa epístola, Paulo elabora a ideia do corpo de Cristo de uma forma que as atuais denominações cristãs não ensinam, oferecendo detalhes sobre como e por quem esse corpo é formado, conectando expressões com suas outras epístolas e até mesmo com os profetas. Em Efésios 2, do 11 ao 22, Paulo explica que dois grupos, os gentios, referidos como estáveis longe, e os judeus, chamados de estavam perto, fazem parte de um único corpo com Jesus. Esses termos utilizados por Paulo estão relacionados às duas casas de Israel, sendo estáveis longe associados ao reino do norte e estavam perto ao reino do sul. Paulo indiretamente cita o profeta Isaías ao empregar essas expressões, remontando à profecia de Isaías sobre a restauração de ambos os reinos pelo Messias, em um período pré-dispersões. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Fazendo uma conexão em um período de divisão do profeta Oséias. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, que quer dizer Deus semeia. No período pós-dispersões, coube ao apóstolo Paulo explicar como se daria o cumprimento dessas profecias. Por isso, em Romanos 9, Paulo estabelece a relação dos que estavam longe com a casa de Israel, fazendo referência a Oséias e atribuindo aos gentios a mesma mensagem transmitida ao Reino do Norte, quando Deus os dispersou entre as nações. E essa promessa nos conecta precisamente com Efésios 2, onde Paulo ensina que, com Cristo, recebemos a cidadania israelita, somos introduzidos à família de Deus, o que ocorre por meio da circuncisão espiritual, conforme explicado por ele em Romanos 2 e Colossenses 2. A conexão entre aqueles que estáveis longe, com os gentios e com a casa de Israel não é acidental. Veja como tudo isso é obra de Deus, que após a transgressão de Salomão, Deus tomou a decisão de dividir o reino de Israel em dois reinos distintos, o reino do norte e o reino do sul, conforme narrado nos livros de 1 Reis 11 e 12. O versículo 24 de 1 Reis 12 destaca a autoridade divina sobre esse evento, onde Deus afirma: eu é que fiz isto. Posteriormente, o Reino do Norte enfrentou a desaprovação divina, resultando na perda de sua identidade israelita ao ser disperso entre as nações. Esse processo levou à assimilação do Reino do Norte aos povos gentios, tornando-os praticamente indistinguíveis. A dispersão resultou na perda de sua identidade, marcando um período de afastamento e desfavor divino. No entanto, este não seria o fim para a casa de Israel, pois Deus semeou a casa de Israel com a intenção de colhê-la no futuro, trazendo consigo nesse processo os gentios. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Deus plantou inicialmente um Israel natural com a finalidade de colher um Israel espiritual. Paulo, ao carregar consigo esse conceito profundamente definido, explicou detalhadamente como ocorre essa transição em 1 Coríntios 15, do 44 ao 49. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nesse processo, Paulo delineia a mudança de um estado terreno para um estado espiritual. Esse padrão pode ser facilmente percebido nas Escrituras. Onde antes existia um tabernáculo terreno, agora há um tabernáculo espiritual. Enquanto as 7 festas eram cumpridas de maneira terrena, hoje as cumprimos
gerados espiritualmente. O antigo sacerdócio levítico, que era terreno, deu lugar ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é espiritual. Da mesma forma, assim como há um Israel terreno, há também um Israel espiritual, seguindo esse mesmo padrão. Em resumo, o Israel espiritual é a igreja, que representa o corpo de Cristo, que reflete essa cidadania redimida, como indicado em Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Diante desse cenário, a assimilação entre a casa de Israel e os gentios se estenderá até atingir a plenitude dos gentios, conforme mencionado por Paulo na Epístola aos Romanos, especialmente em Romanos 11:25. O versículo completo é esclarecedor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A expressão plenitude dos gentios refere-se ao momento em que uma quantidade determinada ou a totalidade dos gentios aceitará a mensagem do Evangelho, tornando-se assim parte do povo de Deus. Isso sugere que, durante um período específico, a ênfase da obra redentora de Cristo estaria direcionada principalmente aos gentios, como afirmado pelo apóstolo em Romanos 10:20, citando o profeta Isaías. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Após esse período, Deus iria se revelar novamente aos judeus, conforme esclarecido por Paulo em Romanos 11, ao utilizar a metáfora da oliveira para ilustrar a relação entre judeus e gentios. Paulo destaca que os ramos naturais cortados simbolizam o Israel natural temporariamente excluído devido à incredulidade, enquanto os ramos selvagens que foram enxertados representam os gentios, os que estavam longe. Foram incorporados à boa oliveira, que é o Israel de Deus. No início, Paulo aborda a questão de se Deus rejeitou definitivamente seu povo escolhido, os israelitas naturais. Ele responde de forma enfática que Deus não rejeitou Israel de maneira irreversível, apontando para si mesmo como um exemplo de um judeu da tribo de Benjamim, salvo pela graça. Os remanescentes de Judá, os que estavam perto, serão chamados novamente em plenitude. Veja o que Paulo escreveu. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Então, a rejeição de Israel é temporária e, em última instância, quando chegar o tempo designado por Deus, todo o Israel será salvo, como ele afirma em Romanos 11:26. Tudo isso o Espírito Santo operou em Paulo para que você possa conectar com o Apocalipse e fazer as conexões corretas. Em Apocalipse 7, Deus nos diz que os 144.000, que é um número simbólico para a plenitude, se refere a todas as tribos dos filhos de Israel, e a mesma escritura os chama de servos do nosso Deus. E todos eles têm o selo do Deus vivo, conectando com Apocalipse 14, onde Deus dá mais um pouco de revelação, onde os 144.000 que foram comprados da terra se conecta perfeitamente com Oséias 1:11, que diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, formarão a igreja e os 144.000, e constituirão sobre si uma só cabeça, serão o corpo de Cristo, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, que Deus semeia. Ainda em Apocalipse 14 diz que são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, e o chama de primícias para Deus e para o Cordeiro, justamente o que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que diz que Cristo é as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Todas essas expressões são usadas por Paulo para unir todas essas nomenclaturas de maneira coesa, convergindo tudo em Cristo, que é o cabeça da igreja, o salvador do corpo.